Boa noite. Quero saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus. Amém? Dizer que é uma grande alegria estar com a nossa igreja metodista em Taubaté. Quero saudar então a pastora Nancy, com ela seu esposo Everton. Nossa saudação também ao Gabriel, ao Alexandre, que Deus abençoe esta família pastoral. Minha saudação à pastora Lucinéia, saudando a pastora Lucinéia, também a nossa igreja metodista em São Luís do Paraitinga, participando do nosso culto, ministrando também a nós. A minha saudação de uma forma muito especial. Quero, de forma particular, fazer uma saudação aqui ao Dr. Henrique, Ana Maria e a Beatriz. Dr. Henrique foi minha ovelha enquanto pastor ali na Central de São Paulo, fez parte de um momento muito importante na história da igreja, na elevação à catedral, fez parte da nossa liderança leiga e, mais do que ovelha, se tornou amigo, um privilégio, uma honra encontrar a família aqui nesta noite. Deus abençoe vocês de forma muito especial. Minha saudação também ao Marcos e à Daíse. Marcos foi nosso companheiro aí de delegação ao Conselho Geral, trabalhou bastante com a gente, né? Perguntei para a pastora, eu acredito no arrebatamento, mas como eu estou aqui ainda, falei, pastora, cadê o Marcos, né? E a Daíse, eu estava até falando deles agora. Aí você está lá no bastidores, então, minha saudação, Deus abençoe você, o Marcos, pessoas amadas da nossa caminhada, pessoas que nós amamos. Deus, Ele nos surpreende, não é isso mesmo? E eu quero dizer assim, eu fiquei surpreso com o Fernando e a gaita de fole. Fernando, eu acho que foi a primeira vez que eu vi alguém tocar, que não em filme, uma gaita de fole, né? Então, você me abençoou nessa noite. E eu já estou pensando como é que eu vou encaixar você numa programação da região, porque a nossa igreja tem que saber que tem alguém que toca gaita de fole. Fernando, Deus abençoe sua vida. Amém? Minha gratidão ao Ministério de Louvor nessa noite também. Hoje eu preguei na Igreja Metodista de Santo André de manhã, contei para eles, porque agora a minha dinâmica mudou, né? Eu tenho 40 anos de ministério pastoral em igreja local. E este ano comecei então no ministério episcopal, nesse pastoreio dos pastores e pastoras, na visitação das igrejas, e aí eu estou lidando com uma realidade nova, que é o momento de louvor do culto. E aí eu fui numa igreja, e aí o ministério de louvor tocou, e eu olhei para o pastor e falei assim, pastor, eu não conheço nenhuma música que foi ministrada hoje. E aí o pastor falou assim, eu também não. Foi bom, então tá bom, se você não conhece, eu estou em paz, mas hoje eu quero agradecer ao Ministério de Louvor, porque eu conhecia todas as músicas, né? E o que é muito raro, de livro até que eu mando bem, mas de música, eu tenho um programa na rádio chamado Um Tempo com Deus, na Rádio Transmundial, e às vezes fico caçando no YouTube música, porque gente, no Google, né, eu vou lá pesquisando, porque eu sou muito ruim, mas hoje eu quero agradecer pela ministração do louvor, uma honra, uma alegria estar com vocês nesta noite. Muito obrigado por quem esteve com a gente lá em São Bernardo ontem. Opa, melhorou pelo menos o retorno aqui, mudou. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estavam me ouvindo antes? Então tá bom, né? E eu quero agradecer então quem esteve ontem na nossa concentração regional. Gente, foi uma festa muito linda, aquelas pessoas que puderam estar lá, nós passamos lá, ultrapassamos 1.500 pessoas, né, participando. Gente, eu saí de lá, acho que quase 8 horas da noite, né? Ainda tinha barraca lá, gente vendendo alguma coisa, né? O pessoal, parecia que as pessoas não queriam ir embora, e nós louvamos a Deus, né? Foi uma festa linda, sentimos lá a presença do Senhor, temos trabalhado esta questão do renovo, até porque nós estamos numa semana muito especial, né? A pastora perguntou quem não conhecia o bispo da igreja, né? Tem alguém que é novo no meio metodista, que não conhece a igreja metodista, está chegando agora na igreja metodista, não só em Taubaté, só para me localizar, levante sua mão. Você está chegando? Ok, então um ano já deu até para ouvir um pouquinho sobre John Wesley, né? Muito bom. E nesta, você estava lá ontem com a gente? Eu falei um pouco também, né? Mas uma das coisas importantes é que esta semana, no dia 24 de maio, nós trazemos à memória a experiência do coração aquecido de John Wesley, e ontem eu fiz questão de enfatizar isso. Nós não idolatramos John Wesley, né? Nós não idolatramos a estrutura da igreja,
mas a igreja metodista, esse movimento metodista, e no Brasil se tornou uma igreja episcopal, então por isso é uma igreja que tem bispo, uma igreja aí com seus 300 anos de história. Mas nesta noite, neste domingo, porque no próximo domingo nós já estamos celebrando o Pentecostes, estamos celebrando o derramar do Espírito Santo, estamos celebrando o renovo de Deus para as nossas vidas. E uma das coisas que me trouxe aqui nesta noite, ao me preparar para pregar, eu não sabia quem estaria aqui nesta noite. Eu sempre torço para pastor estar, ou para o pastor estar. Não é verdade, né? Na minha caminhada ministerial, eu fui pregar numa igreja, aniversário da igreja, era pastor convidado, e quando eu cheguei, teve um acidente doméstico na casa do pastor. O pastor olhou para mim assim: assume aí que eu vou lá. E eu falei: depois você faz o que você quiser. Eu falei: então tá bom. Aí eu fiz o culto, eu preguei, fiz apelo, fui para o bolo, e aí depois o pastor chegou, graças a Deus, tinha resolvido a questão familiar. Então eu sempre brinco que quando eu preparo a mensagem, uma das coisas que eu digo assim: Deus vai falar com você que está aqui na igreja, vai falar com você que está conectado no nosso culto. Ele vai falar porque é do caráter de Deus, e nós precisamos estar abertos para ouvir a voz do Senhor. E essa é uma questão: Deus vai falar ou pela palavra lida, ou pela palavra cantada. Deus vai falar através da gaita de fole. Deus vai falar com cada um de nós, se eu estiver aberto, e se eu quiser ouvir aquilo que Deus tem para a minha vida. Nesta noite, você quer ouvir a voz de Deus? Eu posso conversar com você? Amém? Podemos ir até meia-noite? Nem um amém, um glória a Deus, aleluia, né? Quem for para São Luís do Paraitinga já está fazendo. A pastora Luciné não disse amém, olha lá, né? Pastor, você vai ficar de vigília aqui comigo, hein? Eu quero falar com você o que acontece quando pessoas oram, o que acontece quando uma igreja ora. O nosso, como você chama que estava ministrando? O Felipe, ele falou sobre propósito, ele falou sobre chamado. Ontem ele estava falando sobre a intencionalidade, que quando Deus entra nas nossas vidas, a nossa vida se torna intencional. Quando nós oramos, a nossa oração é intencional, ela não é interesseira, ela é intencional, o nosso relacionamento. E eu quero então trazer para nós neste momento um texto da palavra do Senhor, mesmo assentados, mas com reverência à palavra. Abra a sua Bíblia, em Atos capítulo 10, eu vou ler com vocês os versículos de 9 a 16, e depois de 44 a 48, caso seja projetado o texto, eu vou ler na revista atualizada, NAA, você pode utilizar uma outra tradução, mas vou ler com você Atos 10, de 9 a 16, 44 a 48, e quero convidar você, que você depois possa ler todo o capítulo 10 de Atos. Mas diz assim o versículo 9: no dia seguinte, indo eles a caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, perto do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase, e então ele viu o céu aberto, e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra, pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Segunda vez lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e aquele objeto foi recolhido ao céu. Versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, os que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se,
porque também os gentios foi derramado, porque também aos gentios foi derramado o dom do Espírito, pois ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não seja batizado, e assim como nós receber o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. E então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Amém? Amém. A parte mais difícil você já fez, que foi vir até aqui. Então fica comigo agora, tá bom? Me deixa sozinho aqui não. Amados, preste atenção na palavra do nosso Deus. O texto, ele já está falando de um tempo missionário da igreja. Atos capítulo 9 vai narrar a conversão de Saulo, a mudança de vida de Saulo, e aí nós vamos ter um período em que a igreja não é perseguida. Se você ler lá em Atos capítulo 9, 31, diz: e a igreja tinha paz. Ela não tinha paz porque não tinha lutas ou dificuldades, não tinha paz porque não tinha nenhuma adversidade. A igreja estava em paz porque ela não estava sendo mais perseguida. Era um período em que as coisas estavam acontecendo. Se você começar então em Atos 2, 41, 47, após o Pentecostes, você vai encontrar lá que foi derramado o Espírito Santo. Pedro, agora cheio do Espírito Santo, se levanta, prega, 3.000 homens aceitam a Jesus, e o texto diz, sem contar mulheres e crianças, ou seja, a igreja começa a se formar. Ainda não é chamada de cristãos, somente em Atos capítulo 13, que pela primeira vez serão chamados de cristãos, pequenos cristos, né? Porque até então eles eram chamados os do caminho, aqueles que não têm uma igreja ou que não têm um lugar. E aí nós vamos começar a perceber o que é um movimento de pessoas que estão em oração. E diz então que no início do capítulo 10, morava em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião, piedoso, temente a Deus em sua casa, e fazia muitas esmolas, e de contínuo orava a Deus. O primeiro ambiente é a casa de um gentio. O primeiro ambiente é a casa de um homem que de alguma maneira entendia que havia na sua vida mais do que ele podia pensar ou imaginar, que havia na sua vida mais do que a pura religião. O texto diz que ele era um homem solidário, o texto diz que ele era um homem que fazia esmolas, ele cumpria praticamente os ritos judaicos, mas ele era um gentio. Mas o texto diz que ele orava a Deus, e ele então estava pedindo, e ele tem a visão de um anjo, e então a palavra do Senhor diz: as tuas orações e as tuas esmolas subiram diante de Deus, agora envia a Jope e manda chamar um homem chamado Simão, que tem por sobrenome Pedro. Amados, é tão interessante o movimento da oração, porque nós temos agora um gentio sensível à palavra, um gentio sensível à igreja, mas que ainda não havia entendido a profundidade do que Deus tinha para a sua vida. E do outro lado, nós temos um judeu convertido, um judeu que aceitou o chamado de Jesus para ser pescador de homens, um judeu de um temperamento muito especial, porque Pedro é o exemplo daquele temperamento explosivo, e Pedro era de fato diferenciado. Pedro foi o primeiro que declarou que Jesus era o Messias, que dizem os homens quem eu sou, e Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro disse que estava pronto para morrer por Jesus, e era verdade. Quando foram prender Jesus, Pedro tira uma adaga, isso era comum do partido político dele, ele tira uma adaga, corta a orelha do soldado, do sumo sacerdote. Gente, Pedro estava preparado para qualquer coisa. Eu tenho uma definição de amigo, né, que eu penso assim: Pedro e Jesus é a minha definição de amigo, que é o seguinte: amigo que é amigo não aparta a briga,
já entra dando uma voadora. Pedro entra dando uma voadora. Ele já vai para cima do soldado, ele quer proteger Jesus. Jesus para, diz para Pedro: Pedro, vai ser assim mesmo. Jesus disse que Pedro negaria, e Pedro negou. Jesus reencontra com Pedro depois da sua ressurreição. Pergunta 3 vezes a Pedro: tu me amas? É esse Pedro que está sendo trabalhado pelo Espírito Santo. É este Pedro que está numa obra contínua de reforma, porque é assim que eu entendo que é o cristão. A nossa conversão, ela não é estática, a nossa conversão não é momentânea. Eu estava dizendo isso ontem na minha palavra, né? A experiência de 24 de maio em John Wesley não era uma coisa estática, não era aquele momento, era fruto de uma busca de alguém que estava tentando ter uma experiência diferenciada com Deus, e depois daquele dia, outras experiências são narradas na vida e na obra de John Wesley. Pedro é este homem que está sendo trabalhado por Deus, o seu caráter está sendo trabalhado por Deus, a sua vida está sendo trabalhada por Deus, e ele neste momento, diz o texto, que ele chegou, era meio-dia, e ele resolveu orar. O eirado é o telhado, normalmente era comum na Jerusalém antiga, você não tinha telhado, era praticamente, nós chamaríamos hoje de laje, né? Então a casa só tinha uma laje, e normalmente nessa laje as pessoas subiam, ou para fazer uma refeição, ou para um momento de oração. Pedro sobe, as pessoas estão fazendo a comida, e Pedro ali, o sol de rachar, o texto diz que ele teve um êxtase espiritual, e talvez ele pudesse te dizer: vai ver que eu estou delirando de fome, talvez eu esteja com tanta fome, que eu já estou começando a ver coisa. Gente, não é assim quando a gente está com fome. Eu não sei vocês, mas cada vez que eu estou com fome, parece que na TV só tem propaganda de comida. É impressionante, é uma depois da outra, gente, mas não pode, né? Aí você começa a ver, você começa a salivar, né? Gente, eu daria tudo, né, para comer, não nada saudável, tal, mas você fica ali olhando, admirando. Se falar então em jejum, é especial, gente, é começar o jejum, né? Nós em casa gostamos muito de fazer o jejum de Daniel. Gente, é começar o jejum, é ganhar 2, 3 pudim de leite condensado. Pastor, agora mesmo, né, nesse ano, gente, eu anunciei o jejum na região, chegou um pudinzão em casa. Vim aqui em Guaratinguetá, aqui porque agora estou no Vale, né? Aqui em Guaratinguetá, gente, fizeram um pudim de leite condensado. Pensa no negócio celestial. Aí escrevi lá assim: ganhei, mas não comi. Fui tentado, mas não pequei. Estava em jejum, gente. É só estar em jejum que você sente fome. Não é assim? Vai fazer exame médico, né? Você não come nada de noite. Daí o médico fala assim: amanhã você tem que ficar de jejum, fazer exame, te dá fome. Pedro subiu com fome. Ele estava com fome. O texto começa dizendo, né? Estando com fome, quis comer, mas o almoço não estava pronto. Ele sobe para orar. E então ele tem uma visão, um êxtase espiritual. E aí o que ele tem de visão? Ele está com tanta fome que não tem o maná, não desceu do céu o maná. Ele está com tanta fome, mas não desceu aquele cordeiro, né, feito ao molho de hortelã, não. Desceu toda sorte de quadrúpedes, de répteis e de aves do céu. E diz: Pedro, mata e come. E é tão interessante, porque se você for na lei judaica, tudo isso é proibido. E Pedro, de novo, sendo trabalhado pelo Espírito Santo, Pedro, de novo, aquele que está numa obra de construção, este homem agora diz: Senhor, eu nunca comi, eu já fiz muita bobagem na minha vida, eu já até te neguei antes da sua ressurreição, mas comer comida impura eu nunca comi. E então Deus diz a ele: o que eu considerei puro, você não considere impuro. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, os homens enviados da parte de Cornélio perguntaram, chegaram, bateram a porta, chamaram a Simão Pedro e disse: olha, está tendo uma reunião de oração.
Não sei se vocês têm célula aqui, grupo pequeno, grupo de conexão, discipulado, não importa, como chama aqui? Discipulado. Está tendo um discipulado lá na casa de Cornélio. É um grupo novo, o pessoal está chegando, mas está um fogo lá. Pensa naquele povo querendo. Acho que já acabou o meu tempo. Não, ainda não? Então vamos lá. Aquele povo ali estavam em oração e dizem então para Pedro: vem cá, vem para cá, vem até a gente. Nós estamos querendo ouvir algo maior de Deus, porque Deus diz que havia. Então nós temos duas casas, duas situações: um homem piedoso de prestígio no Império Romano, porém as suas orações chegaram ao coração de Deus. Esta é a casa de Cornélio que está orando. Eles estão buscando de Deus. E temos agora do outro lado uma casa de um homem que está esperando para se alimentar, mas um homem que está cheio de Espírito Santo, um homem que tem a palavra de Deus. Eu gostaria que você tentasse imaginar nesta noite estas duas casas, estes dois movimentos de oração, e eu gostaria que você se colocasse nestas duas casas, nestes dois movimentos de oração, porque, amados irmãos e irmãs, nós somos a resposta de oração de alguém. Amém? Você é a resposta de oração de alguém. A sua vida é uma resposta de oração a alguém. A sua palavra é uma resposta de oração para alguém. Uma das coisas que nós precisamos entender, e o Felipe usou isso, quando nós saímos daqui nesta noite, o nosso desafio está depois desta porta. O nosso desafio é na nossa sala de aula, o nosso desafio é no nosso trabalho, o nosso desafio é no nosso condomínio, onde nós moramos. O nosso desafio está ao encontrarmos pessoas. A sua vida é uma resposta de oração para alguém, e alguém que será usado por Deus para responder a sua oração. Hoje pela manhã estava pregando, e eu quero dizer, já vou dar um spoiler para vocês, eu vou terminar essa mensagem, e vou orar por vocês, e vou interceder pela sua vida, e vou fazer isso em nome de Jesus. E eu estava orando hoje pela manhã na igreja de Santo André, estava orando pelas pessoas, e depois do culto, estava cumprimentando algumas pessoas, e uma pessoa disse assim: não gostei da palavra. Normalmente as pessoas falam, mas não para a gente, né? E eu fiquei parado, assim, a mensagem de hoje foi uma resposta à minha oração, mas eu não quero fazer isto, mas eu sei que Deus está mandando. Ela falou: então você não gostou da palavra, você não gostou de entender que Deus está enviando você. É uma questão de família, ela vai ter que resolver esse desafio. E hoje, um desconhecido disse para ela, porque na verdade, quando eu preparei a mensagem, eu não sabia que ela estaria naquele culto, eu não a conhecia, e não sei o que ela está passando, mas eu sei que Deus vai usar a vida dela. Amados, eu gostaria que você se colocasse nesta noite, e começasse como igreja metodista central em Taubaté, uma igreja que é mãe, uma igreja que é avó, uma igreja que tem investido em missão, uma igreja que tem investido e não desistiu de São Luís do Paraitinga, uma igreja que tem um testemunho de fé, uma igreja que tem entendido o seu chamado, a sua vocação. É esta igreja que nós vamos encontrar lá no versículo de número 44, e eu gosto muito de ler este texto e pensar que é isto que vai acontecer com a nossa igreja. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo, e todos que ouviram a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, se admiraram, porque também aos gentios foi derramado o Espírito Santo. Amém? Amados, pense em algo lindo, uma festa maravilhosa. Você está no meio de um ambiente, e naquele ambiente você começa a viver o testemunho do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. Naquele momento as línguas foram derramadas sobre aquelas pessoas, e eles começaram a falar, e as pessoas começaram a se alegrar. Amados irmãos e irmãs, foi tão intenso, que terminou com o batismo daquele povo. Amém? Mas tinha alguém lá que já tinha o WhatsApp, é verdade, e mandou para os discípulos
Diz assim, ó, Pedro batizou gentil. A batata de Pedro esquentou. E se você quiser continuar lendo, leia a partir do capítulo 11 de Atos, porque Pedro depois vai justificar aquele momento, aquele batismo, e hoje nós somos fruto dessa igreja primitiva, desta igreja que nasceu em Atos 2, deste derramar do Espírito Santo, que para alguns pastoralistas é o segundo Pentecostes de Atos, que acontece na casa de Cornélio, um derramar de um Espírito Santo, agora sobre judeus, sobre gentios, e esta palavra chega à igreja metodista central em Taubaté nesta noite. Esta palavra chega para a minha vida e chega para a sua vida. Esta palavra nos alcança de forma poderosa. E eu quero voltar ao que eu estava dizendo inicialmente. Você, a sua vida é uma resposta de oração. Mas Deus também vai responder a sua oração. Deus também vai falar ao seu coração. Amados irmãos e irmãs, nenhum de nós está aqui por acaso. Nenhum de nós está aqui por minha causa. Nem o Abner. Cadê o Abner? Grande Abner. Só esqueci de perguntar para o Abner que time ele torce, mas eu não estou falando de futebol nesse tempo. Não dá, não tem assunto, né? Mas o Abner fala assim, ele deve ter visto alguém diferente aqui, eu sei, aquele lá que é o bispo. E a pastora me apresentou, esse aqui é o bispo. Eu já estava lá do ladinho do Abner, né? Você não veio aqui por minha causa. Nós não viemos aqui por causa da pastora. E nem por causa do Felipe, nós viemos aqui para a glória do Senhor. Nós viemos aqui porque Deus tem um propósito para as nossas vidas nessa noite. Porque Deus tem uma resposta para cada um de nós nesta noite. Aquela comunidade cheia do Espírito Santo, agora batizada em nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, aquilo foi tão forte, que atravessou 2000 anos de história e chegou a esta igreja nessa noite. Aquela história, aquele momento, aquela experiência foi tão impactante que atravessou a história e chegou a nós nesta noite, uma palavra que não para em nós, não termina em nós, mas continua através de nós. Eu quero chamar a atenção da nossa igreja, talvez para um grande desafio, que é não julgar. Não julgar. Se os discípulos tivessem agido pela religiosidade, se os discípulos tivessem agido pela cultura, hoje nós não estaríamos falando desse milagre nessa noite. O texto diz que nós somos chamados a não considerar ninguém impuro, ninguém que não mereça a nossa atenção, o nosso cuidado. Certa ocasião, eu fiz uma viagem e estava comigo uma pessoa, nós estávamos num grupo, e ela tinha uma frase muito interessante, porque todas as vezes que você falava o nome de alguém, ela dizia assim, aquela pessoa não vale nada. E eu ouvi pela primeira vez, as pessoas deram risada. Aí eu ouvi pela segunda vez, uma outra referência, ela diz que aquelas pessoas não valem nada. E quando ela falou pela terceira vez, eu parei e falei, filha, eu preciso falar com você. Não existe ninguém na face da terra que não valha nada, porque nós valemos o sangue do Cordeiro. A minha vida vale o sangue de Jesus. Ele foi na cruz por nós. Então não existe ninguém que não valha nada. Eu não sei como é a realidade de Taubaté, eu não sei qual é a realidade social de Taubaté, se nós temos pessoas em situação de rua, mas todas as vezes que eu saio da minha casa e encontro alguém morando na rua, aquela pessoa que passou a noite na rua, ela tem valor. Jesus morreu por aquela pessoa. Aquela pessoa que talvez esteja nos maus caminhos, aquela pessoa do nosso círculo de amizade, da nossa sala de aula, vocês que estão num período de sala de aula, aquelas pessoas do nosso trabalho, às vezes nós olhamos para as pessoas, elas fazem tudo de errado,
elas vivem todos os descaminhos, e talvez você diga, essa pessoa não vale nada. Não, ela vale tudo. Ela vale o sangue de Jesus, ela vale a sua morte, a sua ressurreição. Por isso, quando Pedro foi à casa de Cornélio, Deus estava dizendo: Pedro, você não pode considerar impuro quem eu santifiquei. Eu quero dizer a você nessa noite, a sua vida tem valor. Há um propósito na sua vida, há um chamado na sua vida, e Deus vai usar cada um de nós com aquilo que Ele tem nos confiado, aquele dom que Ele nos deu. Cada um de nós tem um dom, tem uma habilidade, um potencial, e Deus vai usar as nossas vidas. Então, quando nós oramos, quando nós intercedemos, Deus responde a nossa oração. Amém? Hoje a pastora me disse que está no coração dela, né, uma reorganização, né, uma nova reforma, um novo trabalho. Ore ao Senhor, é isso mesmo, Deus, vamos orar, e o Senhor vai prover aquilo que é necessário. Eu fui pregar numa igreja, a igreja nossa se chama Central, em Diadema, e ela é central não porque é a primeira, é a segunda igreja. Acho que o doutor Henrique deve ter conhecido o trabalho que começou, Ana Maria, na igreja da Nalva. Era a igreja do beco, né? Literalmente era um beco. Lá nós começamos um trabalho missionário. Hoje é uma igreja. E quando eu cheguei lá, tem um garoto, líder de um grupo de discipulado, na favela. Ele tem mais de 30 juvenis e jovens no seu grupo de discipulado, e agora eles estão juntando reciclável, para comprar uma Kombi, para poder levar as pessoas da favela até a igreja. Eu quero dizer a você que Deus vai usar a sua vida. São pessoas que não têm recurso nenhum, né? Assistir o culto em pé, e não é em pé porque eu sou mais espiritual, menos espiritual, não tinha onde sentar, e o pastor me disse assim: o bispo vai ficar em pé. Eu falei: pastor, essas pessoas são muito mais importantes, porque elas estão aqui pelo nome de Jesus. A sua vida é uma resposta de oração, a sua vida tem um valor e tem um propósito. Você tem um chamado da parte de Deus, você é uma resposta de Deus a alguém que está orando, e provavelmente nessa noite você também precise de uma resposta de Deus. Pedro, ele não julga, Pedro vai. O texto diz que ficaram tão extasiados naquele momento que Pedro fala: porventura alguém pode recusar ser batizado, se eles também receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados. E ali ficaram alguns dias de discipulado, alguns dias de orientação espiritual, alguns dias de celebração e de festa. Amados irmãos e amadas irmãs, eu quero nesta noite orar pela sua vida, e gostaria que você colocasse a sua vida diante do altar do Senhor, que você dissesse nesta noite: Senhor, faz habitação na minha vida. E preste atenção, há um hino antigo que dizia assim: eu venho como estou. E eu acho que esta é uma das expressões mais lindas de alguém que vai ao encontro do Senhor, porque nós não mudamos primeiro, nós vamos primeiro ao encontro de Deus. É Ele que transforma a nossa vida, é Ele que transforma a nossa história, é Ele que transforma os nossos passos, a nossa caminhada, é Ele que nos ajuda a escrever uma nova história, é Ele. Mas é depois que eu aceito, é depois que eu coloco a minha vida, e então esta palavra que foi mencionada, a palavra metanoia, a palavra da conversão, a minha transformação, ela passa a ser diária. O que é a perfeição cristã? O que é a santificação? Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje, e aí em qualquer área da minha vida, como homem, como marido, como pai, como pastor ou como profissional, como mulher, como esposa, como mãe, como profissional, em todas as áreas da nossa vida, precisamos ser melhor cristão. Sairmos daqui com essa disposição e dizer: Senhor, usa-nos, ó Pai, leva-nos talvez aonde ninguém iria, nos leve a falar com alguém que não quer me ouvir, porque é isso que Pedro faz. Quando ele vai à casa de Cornélio, Cornélio é improvável,
Cornélio é um gentil, um bom gentil, mas é um gentil. Mas Pedro vai, e o Senhor usa a vida dele, e ali acontece um derramar do Espírito Santo. A minha oração é que isso aconteça nesta noite, que isso aconteça nesta semana, que isso aconteça nas nossas vidas e na vida da nossa igreja, que nós possamos entender que Ele está nos chamando, nos vocacionando, nos ungindo e derramando sobre nós a unção do Seu Espírito Santo. Nessa noite, eu quero convidar você a abrir o seu coração e dizer: usa a minha vida, Senhor, usa-me, Senhor, aonde o Senhor tiver um propósito nessa semana. Usa a minha vida como resposta de oração a alguém que esteja precisando. Eu tenho certeza que neste exato momento você deve ter pensado em alguém que precisa de uma palavra, que precisa de um toque, que precisa de uma cura. Ore ao Senhor para que dê a você estratégia, sabedoria, discernimento, de maneira que você possa fazer a vontade do Senhor. Ore ao Senhor para que este derramar do Espírito Santo encha a sua vida de alegria, de esperança. Amados irmãos e irmãs, eu não estou negando os nossos desafios, as nossas lutas, as nossas agendas. Provavelmente nós estamos no culto e já preocupados com a semana que está diante de nós. Mas Deus vai à nossa frente, Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança, e Ele vai agir sobre as nossas vidas. Amém?